O que é doutrina? Quais tipos de doutrina existem? Por que é importante a sã doutrina na vida do cristão? É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Lona, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Também você que está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique até o final do programa, porque nós temos lições preciosas para aprendermos juntos em relação à palavra de Deus. Nós estamos dando continuidade aí ao nosso primeiro trimestre de 2024, lições bíblicas CPAD Jovens, com o tema O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica como base para uma vida vitoriosa. E a lição de hoje, a lição de número 5, que será ministrada no dia 4 de fevereiro de 2024, pois as lições aqui no canal são gravadas com antecedência, e o tema é as falsas doutrinas. Existem falsas doutrinas? Com certeza. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração para podermos dar prosseguimento à programação. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu sou necessitado, Pai querido, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Me ajuda, Senhor querido, nesse momento, ilumina minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam, Senhor querido, Senhor, também compreender e juntos possamos colocar em prática. Senhor, nos dá um programa abençoado, nos livra das falsas doutrinas, Senhor, que seja algo edificante, tira todo impedimento, toda barreira e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, nós estamos aqui mais uma vez. Não deixe de fazer o que foi pedido aí, porque se tem sido bênção para você, vai ser bênção também para outras pessoas, para a glória de Deus. Bom, nesse momento aí, vamos para o nosso texto principal. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu queria salientar uma coisa aqui, que esse versículo é usado às vezes por alguns segmentos que se dizem religiosos, quando eles abordam você na sua casa e você, às vezes, não dá atenção, eles gostam de usar esse texto e um texto também dentro dos evangelhos para dizer que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus e o que não é de Deus não ouve a palavra de Deus. Mas João aqui, tá, está falando daqueles que de fato estavam distorcendo a palavra de Deus e não queriam ouvir a palavra de Deus. No nosso caso, nós servimos ao Senhor Jesus, nós temos uma base a nossa doutrina, a nossa fé e prática é baseada nas Escrituras, então não é porque nós rejeitamos algo que nós acreditamos não ser o correto, que por causa disso nós não somos de Deus. Então não compre essa ideia, porque essa ideia não é verdadeira. Mas aqui sim, eles não queriam ouvir porque eles rejeitavam a palavra de Deus. Resumo da lição: na atualidade encontramos muitas ideologias e falsas doutrinas. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados por elas. O texto bíblico está em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículos de número 1 a 5. Eu vou colocar o texto na tela. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia, quer dizer, falsidade, né, de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, devido a eles acreditarem nessas mentiras, eles já não têm mais nenhum entendimento do que seja a verdade. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade,
a fim de usarem deles com ações de graça. Então havia aí, não pode isso, não pode aquilo, em determinados alimentos que não tinham mais nem nada a ver com o mandamento de Deus, e sim com o ensinamento deles. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. É por isso que nós oramos e damos graças a Deus no nosso momento de alimentação. Recomendação de vídeo. Aí eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, explicando 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Então esse vídeo hoje é o vídeo de recomendação para que você assista e entenda melhor a leitura bíblica em classe. Porque se você entender melhor a leitura bíblica em classe, você, principalmente que é professor, vai dar uma boa aula. Mas também você que não é professor, você tem condição de entender melhor para você poder compreender também a lição. E eu deixo também o Entendes Tu que lês, Atos 8 do capítulo 8, versículo 30 e 31, como estudar a Bíblia para entender. Por que isso? Tem aqui o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Inclusive, algumas pessoas já adquiriram. Adquira você também. Abra mão aí, às vezes, fazer 1 ou 2 lanches e com certeza é um valor que não vai ser um valor absurdo e você pode adquirir, vai ser muito bom para você. Mas a grande questão aqui é o seguinte, você precisa estudar a Bíblia para aprender, para entender, porque senão você é enganado pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinamentos, e isso é muito sério. O comentarista da lição, pastor Elias Torralbo, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Vamos lá. Objetivos da lição. A lição está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, explicar o que é doutrina de demônios. No segundo tópico, conscientizar da sedução das falsas doutrinas. Elas seduzem. No terceiro tópico, compreender que não podemos deixar nos enganar pelas astutas ciladas de Satanás. Vamos para a nossa introdução. Esta lição tem como objetivo ressaltar que não podemos nos deixar enganar pela sutileza das falsas doutrinas. O apóstolo Paulo chama essas doutrinas de demônios, identificando o espírito do anticristo que atua por detrás dessas falsas doutrinas. E quando fala de espírito do anticristo, está falando daquele que se opõe a Cristo. Uma das maiores necessidades da presente hora no seio da igreja é uma sólida base bíblica doutrinária para a fé. Doutrina significa literalmente ensino normativo, terminante como regra de fé e prática. É coisa séria. É fator altamente influente para o bem e o mal. A sã doutrina é uma bênção para o crente e para a igreja, mas a falsa corrompe, contamina, ilude e destrói. Olha quantas coisas a falsa doutrina faz. Corrompe, contamina, ilude e destrói. Devemos entender que existem 3 tipos de doutrina. Letra A doutrina de Deus. Você pode ler Provérbios 4:2, Mateus 7:28 e Lucas 4:32. A doutrina dos homens, Jeremias 23:16, Mateus 15, versículo 9 e 16:12. No tempo de Jesus, Jesus condenou o ensinamento da doutrina dos homens, que ele chama de tradição dos anciãos. E tem muita doutrina de homens aí no meio da igreja de Cristo. Foi colocada como doutrina de Deus e não é doutrina de Deus, é doutrina de homens. E letra C, a doutrina de demônios. Aí vai além. 1 Timóteo 4:1. Nessa lição veremos os males da doutrina de demônios. Tópico 1. Doutrina de demônios. Nós entendemos que doutrina tem a ver, tá bom, com um conjunto de regras. É um ensino normativo, como regra de fé e prática. Nós não podemos seguir doutrina de demônios. Não podemos a nossa vida ser norteada por doutrina de demônios. A nossa vida também não pode ser norteada por doutrina de homens. A nossa vida precisa ser norteada pela doutrina de Deus. 1. Doutrinas de demônios, o que são? Dentre as muitas expressões que as escrituras sagradas utilizam para se referir ao falso ensino, está doutrinas de demônio, está doutrinas de demônio. Mas afinal, o que significa doutrinas de demônios? O termo demônios aparece somente esta vez nesta carta e indica claramente tudo aquilo que se opõe a Deus, à sua palavra e aos seus princípios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nós já apresentamos aqui, logo no texto de abertura.
E aqui eu gostaria de falar uma coisa. A palavra Satanás é adversário. Então é aquele que se opõe, ele é opositor. Por que o inimigo se opõe ao povo de Deus? Porque o povo está fazendo a vontade de Deus. Então tudo que tem a ver com Deus, tudo que tem a ver com a palavra de Deus, o inimigo vai se opor. E o desejo dele é que nós venhamos também nos opor à vontade de Deus. Porque ele sabe que quando eu me oponho à vontade de Deus, eu passo para o lado dele. Eu passo a fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Agora imagine um cristão que está congregando numa igreja, que tem a sua vida fazendo a vontade do inimigo, mas indo à igreja, pensando que é um servo de Deus, porque está seguindo doutrinas de demônios. Porque todas as vezes que eu apelo, que eu quero ceder aos meus desejos, e eu sou tentado, a minha natureza pecaminosa tem os desejos, o inimigo, ele tenta fazer com que eu sinta, né? Ele tenta fazer com que esses desejos sejam manifestos através de colocar coisas para poder despertar o meu desejo através do que eu vejo, do que eu ouço. Então, toda vez que o inimigo consegue ter êxito dentro de alguma tentação, ele está fazendo com que eu esteja desobedecendo a Deus. Então nós não podemos andar por esse caminho. Se opõe a Deus, a palavra e os seus princípios. 1 Timóteo 4:1. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo já havia falado a respeito do que ele chamou de mistério da injustiça. O que é isso? 2 Tessalonicenses 2:7. Portanto, a expressão doutrinas de demônios é uma referência a todo o ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e a sua palavra. Imagine agora que tem se levantado lideranças, não são muitas, mas tem se levantado lideranças, estão pessoas que estão na frente de igreja, pastores, defendendo o que a Bíblia condena. Então, quando você vê pastores defendendo um casamento que não é estabelecido, realizado entre macho e fêmea, esses líderes estão sendo influenciados e usados, segundo o que está dito aqui, todo ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e a sua palavra é doutrina de demônios. Então, o que eles estão ensinando quando eles se posicionam assim? Doutrina de demônios. Porque está indo contra o que a palavra de Deus ensina. Você pensa que isso é brincadeira? Não é brincadeira. Se o apóstolo Paulo, se o apóstolo Pedro, se outros apóstolos estivessem vivos nos nossos dias, e quando eu digo vivo, fisicamente, eles combateriam eles. Não teriam medo. Falariam veemente. Só que nós vivemos hoje dias que se alguém combater esse tipo de ensino, se alguém combater, tem gente que vai pra rede social dizer que é falta de amor. E eu não tô falando de não cristão, não. Tô falando de cristão. Se diz cristão. Dizer que é falta de amor. Vê se Paulo, então, faltou com amor. Quando ele ia lá e combatia, resistia, face a face. Vê se Jesus faltou com amor com os fariseus. Eram os religiosos da época. Eram os que ensinavam a lei de Deus para o povo. Escribas, fariseus, saduceus. Jesus foi lá e quando eles estavam errados, Jesus batia com força. E hoje a gente usa o discurso da falta de amor. Até porque as pessoas nem sabem o que é amor. Porque amor não é aprovação de conduta. Uma mãe e um pai podem amar um filho e não aprovar o que o filho faz. Isso não é falta de amor? Amor não é aprovação de conduta. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama. Então, quando há correção, é porque Deus está tratando a gente como filho. Se não tem correção, nós somos bastardos, não temos pai. E nós temos que ter pai, que é o nosso pai, o nosso Senhor. 2. A doutrina dos demônios e as suas produções. A doutrina dos demônios é o ato de se ler de forma errada as escrituras. É por isso que tem gente querendo promover a atualização da Bíblia. E, pasmem, isso saindo da boca de quem se diz pastor. Vamos atualizar a Bíblia. A Bíblia está obsoleta. Não serve mais para os nossos dias.
Ué, então a Bíblia não é inspirada, não é inerrante, não é infalível, palavra de Deus. A Bíblia pode ser atualizada, então esquece isso tudo. E se uma parte dela está desatualizada, eu condeno toda ela. Porque se alguma parte dela precisa de atualização, toda a Bíblia precisa de atualização. E nada que está aqui mais tem credibilidade. Acabou, não serve para nada. Pode jogar fora. Não serve para nada. Para que serve? Não serve para nada. Ué, se uma parte tem que ser atualizada, é porque está errada. E se uma parte está errada, o que me prova que as outras partes não estão erradas? E quem é que vai ter autoridade para dizer qual parte está certa e qual parte está errada? Isso vai virar uma bagunça. Sabe o que é isso? Fruto do relativismo. O relativismo faz com que não haja verdade absoluta. Então é por isso que eles não querem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é verdade absoluta. O que é pecado é pecado. Foi pecado naquele tempo, é pecado nesse tempo e vai continuar sendo pecado. E ponto final. Para Deus, pecado é pecado. Não tem mudança. Então, doutrina de demônios é o ato de ler de forma errada as escrituras, promovendo a inimizade contra Deus. Todas as vezes que eu quero ir na contramão de Deus, eu estou em inimizade contra ele. Eu estou me opondo a Deus. E se eu começar a forçar a barra com isso, eu entro na apostasia. E se eu entrar na apostasia, eu posso chegar num ponto que não tem mais volta. Eu não vou querer mais voltar. Meu coração vai estar endurecido, minha mente vai estar cauterizada. Eu não consigo, a palavra de Deus não vai entrar mais dentro de mim. E às vezes a gente conhece pessoas que chegaram nesse ponto. Não voltam mais, não querem mais. Morrem sem Cristo. Não querem mais. Acabou. Isso é muito triste, irmãos. É muito triste. Não somos nós que julgamos que ela nunca mais vai voltar. Mas nós percebemos, através dos acontecimentos e da sua partida, que o coração delas ficaram duro. De tal maneira que elas não querem mais. Seus resultados apontam para isso. Conforme a advertência de Paulo a Timóteo a esse respeito, a doutrina de demônios é promovida e produzida por Satanás. 1 Timóteo 4:1. Com o propósito de fazer o crente apostatar da fé, tá aí, ó. E se tornar um hipócrita. O que é um hipócrita? Fingir que é o que não é. Todas as vezes que eu me oponho aos ensinamentos da palavra de Deus, eu estou trabalhando para o diabo. Tá na Bíblia, não é eu que estou falando. Eu trabalho para o diabo. Ah, mas eu não concordo. Deus não está preocupado. Deus não precisa da nossa aprovação. Isso aqui é um outro problema. Nós vivemos numa época que as pessoas têm necessidade de aprovação. Muitas delas. Deus não precisa da sua e nem da minha aprovação. Deus continua sendo Deus independente se eu aceito, não aceito, se eu quero, não quero. Quem vai ser condenado somos nós, não é ele. Somos nós que precisamos dele, não é ele que precisa de nós. Ou você não leu o relato em Gênesis que Deus cria o homem do pó da terra? O poder desse Deus. Sabe, nós, professor, diga na classe aí, por favor. Fale para os alunos, para os jovens. Nós precisamos estudar mais sobre a natureza de Deus. Quem é Deus? Na teologia, essa matéria chama Doutrina de Deus. Em alguns cursos, teologia, chama teontologia. Estudar a natureza de Deus. Quem é Deus? Os atributos de Deus. Quando você estuda a pessoa de Deus, quanto mais você estudar a pessoa de Deus, mais você se acha indigno de estar na presença dele. Mas só que o discurso que nós ouvimos é ao contrário. Deus te chamou porque ele viu algo bom em você, que você merecia, que você é isso, que você é aquilo. Então faz a gente acreditar que Deus teve que fazer alguma coisa, entregou Jesus Cristo para morrer porque não tinha outro jeito, porque afinal de contas nós éramos muito bons. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundície diante de Deus. Isaías fala sobre isso. E sabe o que o termo no original, trapos de imundície, está relacionado? Aquelas ataduras cobria feridas como de leprosos. Quando tirava aquilo fedia muito. Deus está dizendo que a nossa justiça própria, a nossa justiça, sem a justiça de Cristo, são como trapos de imundície. Deus aceita nossas boas obras hoje porque a justiça de Cristo foi imputada sobre nós. E é por isso que ele reconhece. Se não tem a justiça de Cristo, tudo que a gente faz não passa de trapos de imundície.
Tá fedendo as narinas de Deus. Isso é muito sério. A doutrina de demônios é promovida e produzida por Satanás, como disse, né? Com o propósito de fazer o crente apostatar da fé e se tornar um hipócrita. Então ele fala que é o que não é. Quantas vezes você vê nos evangelhos, nós estamos lendo lá no meu canal no Telegram, o Novo Testamento em ordem cronológica, diariamente. É colocado lá o texto que é a leitura. Cada um faz a sua leitura em casa. Mas vai acompanhando a leitura que é colocada lá. Todo dia de manhã é colocada a leitura. Bem cedo, às vezes 4 da manhã, 5 da manhã já é postado. E aí, quantas vezes você vê Jesus chamando os fariseus, os escribas, os saduceus de hipócritas? Hipócritas. Vocês são hipócritas, Jesus chama. Jesus não tem medo. E aí talvez você diga assim, pastor, mas essa palavra é uma palavra muito pesada. É? Mas Jesus Cristo chamava eles de hipócritas. E por que Jesus chamava eles de hipócritas? Eu vou até colocar aqui para você. Vou colocar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a barra de pesquisa. Ah, a barra de pesquisa abriu, olha. Botei já a palavra hipócritas, vou pesquisar. Vamos pegar uma dessas referências que apareceram aqui. Deixa eu ver uma referência dessa aqui. Vamos pegar Mateus 15, 7. Aqui, Mateus 15, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É por isso que a pessoa vai se tornar um hipócrita quando ele começa a seguir doutrina de demônio. Porque ele se faz parecer que serve a Deus, mas o coração está longe de Deus. Agora vamos ver o que a palavra hipócrita... Deixa eu colocar aqui. Vamos ver o que a palavra hipócrita... E 12. Muito bem. Vamos ver o que a palavra hipócrita... Versículo 7, está aqui. Hipócrita. Deixa eu abrir aqui. Só para dizer para você o que vai significar. Alguém que responde, um ator, artista de teatro, dissimulador, impostor. Sabe o que é um hipócrita? É um impostor. É um artista. É alguém que passa-se por algo que ele não é. Deu para você entender? Isso aqui é muito sério. Isso aqui não é brincadeira. O crente vai se tornar, a pessoa vai se tornar um hipócrita. Isso é horrível. Muitos cristãos acham que as doutrinas de demônios estão ligadas apenas a coisas absurdas e facilmente detectáveis. Você pode ver rápido. Não. Porém, os demônios podem distorcer sutilmente as escrituras sagradas para nos levar ao pecado. Olha o que diz em Mateus 6 e 7. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Agora olha a parte que ele distorce. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e te tornar-te-ão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Aí Jesus disse: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. O que ele faz? Ele pega o texto, está escrito realmente lá no Salmo 91, porém, ele pega o texto e dá uma aplicação que o texto não tem. Ele distorce o texto. E não é o que pessoas que querem ensinar coisas erradas fazem? Pega o texto da Bíblia e dá um sentido que o texto não tem. Lembra do eunuco perguntando a Filipe, em Atos 8? Filipe chega e pergunta para o eunuco: entendes tu o que lês? Atos 8:30. E ele pergunta: como posso entender se não tem quem me explique? É preciso você compreender. Aí a pessoa não quer ir para a escola dominical. Diga isso aí na aula, professor ou professora. Não quer ir para a escola dominical. Não quer ir para o culto de ensino da palavra. Não quer estudar a Bíblia diariamente. E aí o que vai acontecer? Quando a doutrina, a falsa doutrina chegar, a pessoa é enredada. Ela é enganada. Aí é por isso que tem esse estudo aqui. Porque esse estudo aqui, esse curso aqui, vai te ajudar a compreender a palavra do jeito que ela é. Então, se alguém distorcer a palavra, você vai... Não. Não, senhor. Você não recebe. Você não vai ficar batendo boca com ninguém. Mas você não recebe. Porque você sabe que o texto não diz aquilo. Você vai aprender o que o texto diz. Você vai aprender a correlacionar o texto.
ver o que está escrito num lugar e ver o que está escrito no restante da Bíblia sobre aquele assunto para saber se você entendeu da forma correta. Você tem aí ferramentas para poder perceber isso também através de comentários e outras coisas mais. Então você não vai ser enganado. Por isso não basta conhecer uma parte das Escrituras, mas sim a Bíblia como um todo. É outra coisa que eu falo aqui no curso. Quando você vai estudar um livro, primeiro você tem que entender quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, onde escreveu, qual é o assunto principal daquele livro. Tudo isso você precisa entender. As porções que o livro tem, ou que as cartas têm, você entender o que está tratando ali. Existe nesse curso aqui, eu abordo 7 métodos para você estudar a Bíblia. Talvez você possa até pensar, pastor, mas o senhor está dando aula ou está falando do curso? Eu estou falando do curso, sabe por quê? Porque está interligado com o assunto da aula. Então eu tenho que falar, não tem jeito, não tem como não falar. E aí eu falo de 7 métodos para você estudar a Bíblia. O que você está procurando na Bíblia? O que você está procurando na Bíblia? E aí digamos que você quer fazer um estudo aonde você quer fazer uma coisa mais resumida, que é o estudo sintético. E aí você vai estudar o livro e você vai estudar as divisões do livro, os assuntos que são abordados no livro. Então isso te ajuda a saber do que está tratando. A nossa própria Bíblia, não leve a mal. Não leve a mal. Se você abrir a Bíblia aí, vamos abrir lá. Vamos abrir. Eu posso até colocar aqui na tela para você. Vamos abrir a Bíblia, tá? Aqui mesmo. Vou colocar aqui na tela para você. Tá vendo aqui um título? Esse título aqui, o subtítulo, quando é título e subtítulo, esse título aqui, ele não é inspirado. Isso aqui é apenas na hora da tradução para mostrar do que tá falando, puro e impuro. Quando chegamos lá em Timóteo, vamos lá em Timóteo de novo, capítulo 4. Olha o que tá escrito aqui, instruções a Timóteo. Isso aqui são subdivisões para você poder compreender o que está sendo tratado ao longo do capítulo. Aqui é pequeno, mas de repente, capítulo 3, os pastores na igreja. Se você continuar, você vai vendo. Na tua Bíblia tem isso também. Então você tem como se nortear para saber o que está se tratando, do que se está tratando. Mas não. Satanás usou a escritura fora do seu contexto para induzir Jesus ao pecado. No entanto, Jesus, a palavra viva, usou as escrituras dentro do contexto, ou seja, da forma correta, e por isso não cedeu à tentação. Não se engane, o diabo poderá te tentar usando as escrituras, só que ele vai distorcer a palavra de Deus. E aí vem alguém e diz, isso não tem nada a ver, isso não tem problema. Não tem problema? Hebreus capítulo 12 diz, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Embaraço não é pecado, mas pode te levar ao pecado. Você tem lá seu telefone, vou usar aqui. Aí você fica, dia após dia, rede social, tempo todo, se alimentando de rede social, comendo comida estragada o tempo todo, porque isso não vai edificar sua fé. Pode falar isso lá na aula, lá para os alunos. Aí, vai. Isso é embaraço. Isso é embaraço. Aí quando a tentação se apresentar, como você tá fraco, eu tô fraco espiritualmente, a gente cede. Pronto, acabou. Aí vem o pecado. O embaraço, o telefone em si, não é pecado. A rede social em si, se você está vendo a rede social sem estar vendo nada ilícito, não é pecado. Mas vai se tornar um embaraço por causa do seu exagero, por causa do tempo que você está gastando e porque você está negligenciando estudar a palavra de Deus. Você está usando o seu tempo de uma forma indevida, com algo que não é produtivo. Certo? Uma das atividades prediletas do diabo é subtrair a palavra de Deus. Mateus 13, 19. Inclusive no púlpito, onde muitas vezes ela é substituída por outras coisas vãs. Quantas vezes... Será que nunca aconteceu com vocês? Alguém chega, pega a Bíblia. Irmãos, abram sua Bíblia. Capítulo de número 15 de São Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 15. A partir do versículo 1. Aí leu 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é só um exemplo. Aí começa a pregar. Mas ele não fala nada do que está lá. E aí você fica se perguntando, para que ele leu esse texto? Tem uns até que diz assim, fecha agora a sua Bíblia. Não. Na hora da mensagem eu quero estar com a Bíblia aberta.
Por isso, se você me convidar para pregar, você vai ouvir eu falar na maior parte das vezes. Nunca você vai ouvir eu falar fecha sua Bíblia. Isso você não vai ouvir. Mas, na maioria das vezes, você vai ouvir eu falar o seguinte: deixa sua Bíblia aberta para você poder ir acompanhando comigo. Você tem que ver, ser bereano. Saber se o que eu tô falando é verdade. Fecha a Bíblia o quê? Onde que tá isso na cabeça? Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aí o diabo tá pronto sempre para arrancar a semente do coração das pessoas. E a semente é a palavra de Deus. A leitura desatenta das Escrituras com o propósito de fundamentar nossas vontades certamente nos levará a seguir doutrinas de demônio. Por isso que é um perigo. Tem crente que quer ouvir Deus falando assim, ó. Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Pum. Ele só faz isso. Não. Abra a Bíblia. Comece lá, Mateus, capítulo 1, versículo 1. Vai lendo. Mateus 2, capítulo 2, versículo 1. Vai lendo. Mateus 3, capítulo 3, versículo 1. Vai lendo. Mateus 4, versículo 1. Vai lendo. Deus vai falar com você. Não estou dizendo que é impossível de acontecer uma hora ou outra de você, numa abertura de Bíblia, pode ser até que aconteça, mas isso nunca vai ser regra. O salmista nunca falou sobre isso. O salmista falou: antes medita na sua lei de dia e de noite. E a lei que ele estava falando ali eram os 5 livros de Moisés naquele momento. Antes medita na sua lei de dia e de noite. Mastigue. Hoje nós temos a Bíblia completa, a revelação como um todo. 3. Enfrentamento às doutrinas de demônio. O texto no qual Paulo trata sobre doutrinas de demônio oferece a forma pela qual a igreja é orientada a enfrentá-la e vencê-la. Nós temos que enfrentar a doutrina de demônios e vencê-la. O texto foi escrito enquanto a igreja em Éfeso estava sofrendo com ataques e os danos das falsas doutrinas. Paulo incentiva Timóteo a pregar, viver e se desenvolver na palavra. Ele não só prega, ele tem que viver e ele precisa se desenvolver na palavra. Uma das coisas que nós pregadores mais podemos errar, e ensinadores, professores, seja de seminário, seja de escola dominical, seja palestrante, enfim, sabe o que é? É estudar só para ensinar e esquecer de praticar. Se você pular o passo da prática, mais cedo ou mais tarde, qualquer um de nós tomba na fé. Qualquer um de nós. Pode até continuar na igreja, mas vai estar totalmente fora daquilo que é o devido. Porque nós vamos esfriando. Nós vamos ficando fragilizados. Nós vamos cedendo a coisas que nós não cederíamos se estivéssemos praticando a palavra de Deus. Então o propósito de estudar não é ensinar. O propósito de estudar não é pregar. O propósito de estudar é praticar. Ensinar e pregar tem a ver com uma consequência de algo que Deus te chamou para fazer. Mas o motivo de aprender, de estudar, é para praticar. Guarde isso, isso é regra. Senão você acaba sendo vítima. Logo, a referência feita a doutrinas de demônio é parte da sessão em que o jovem pastor foi desafiado a pregar diante da avalanche de falsos ensinamentos que a igreja estava recebendo. A igreja estava passando por vários falsos ensinamentos e Timóteo tem que combater isso. Então, nada melhor do que a figura do pastor. Eu sempre falo isso. No Novo Testamento, quem pregava para a igreja local era o pastor da igreja. Hoje que nós temos, vai jovens pregar, vai outras pessoas de outros ministérios, outros pastores de outro lugar pregar. Mas no Novo Testamento, quem pregava eram os pastores locais. Sabe por quê? Porque eles sabiam a necessidade da igreja. Pregadores itinerantes são bênçãos de Deus. Mas há gente aí que não tem comprometimento com nada. Ele não ora ao Senhor, ele não pergunta. Tem gente que fala assim: essa semana eu vou pregar sobre o texto tal, capítulo tal, versículo tal a versículo tal. Em todos os lugares que ele for naquela semana, ele vai pregar o mesmo texto. Se você acompanhar ele, você vai ver que ele prega a mesma mensagem. Será que todas as igrejas estão precisando da mesma palavra? É claro que não, irmãos. É claro que não. É óbvio que não. Então nós precisamos perguntar a Deus o que a igreja está precisando. O pastor da igreja, ele vai verificando. Então quando ele prega para a igreja, ele vai ter que pregar de acordo com a necessidade da igreja. Não é inventar moda. Agora, quem vem de fora, às vezes, vai inventar alguma coisa. Não são todos, mas tem gente que vai por esse caminho. A igreja fica desnutrida.
a igreja fica fraca. A igreja às vezes não entende a mensagem. Se perguntar no final, você entendeu? Como eu já fiz algumas vezes com a minha esposa, perguntei, você entendeu a pregação? Não entendi. Quantas vezes eu perguntava para minha esposa, você entendeu o que foi pregado? Não entendi. Isso me preocupa. Foi por isso. Parece que eu tô sendo repetitivo, mas foi por isso. Tá lá. Quando você clicar no link aqui, se você quiser pelo menos dar uma olhada lá na página para ver o que contém esse curso, quando você clicar no link, você vai ver que tá lá, logo lá na frente lá da página dizendo o motivo pelo qual eu lancei esse curso foi perceber que muitas pessoas não conseguem compreender a palavra de Deus até mesmo na pregação. Por quê? Porque é uma pregação que tem início, mas não tem meio direito e não tem fim. Não tem uma ordem lógica, começando aqui e terminando aqui. Você não consegue entender nada. Você não consegue entender nada. Às vezes eu ou outros que estudam, a gente fica perdido. Fala, onde que ele tá? Onde que ela tá? Como é que é isso? Ah, pastor, mas é melhor estar pregando do que estar lá na vida do crime. Ei. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lembre-se, pregar o evangelho é para todos. Evangelizar. A palavra pregar aqui é evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Evangelizar. Agora, instruir a igreja, que é pregar para alimentar o povo de Deus, para eles serem edificados, tem que ser gente preparada. Tem que ser gente que conheça as escrituras. Tem que ser gente que realmente saiba o que está falando. Senão a igreja fica fraca, porque ela não vai ser alimentada com a palavra de Deus. Observe atentamente as palavras de Paulo. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo. O que é ministro aqui? Prestador de serviço do reino. No português, a palavra ministro, uma pessoa, ministro da fazenda, ministro da justiça, ministro do planejamento. Ministro é servo, prestador de serviço. Era aqueles que estavam na parte mais baixa do navio, remando. Enquanto as pessoas estão viajando no navio, na boa lá, eles estão lá embaixo, remando. É isso que era ministro, que é servo. Foi traduzido para ministro. Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. A expressão propondo tem relação direta com pregar. Enquanto criado se refere a alimento. Lembre-se que pregar aqui nesse texto está relacionado à questão também de instruir a igreja. Então, a pregação dentro do templo, ela vai alcançar os não cristãos e os cristãos, para ser uma pregação completa. Se a pregação só alcançar os não cristãos, a igreja fica com fome. Se a pregação alcançar só a igreja, o não cristão fica com fome, ou seja, não é alcançado. Então, a palavra pregar, quando é feita dentro do templo, a expressão pregar, que se usa para dentro do templo, atinge dois grupos, os cristãos e os não cristãos. Então Timóteo, como pastor da igreja, tinha o dever de pregar, alimentar, para enfrentar a denominada doutrina de demônios, e pela pregação do evangelho e da boa doutrina, pois é isso que alimenta e preserva o quê? O rebanho de Deus. Nossos jovens estão expostos a todo tipo de ensinamento malignos. E por isso devem ser muito bem treinados para identificarem as doutrinas de demônios, que são ensinadas de várias maneiras em vários lugares. Aí os jovens estão no ensino médio, estão ali à mercê de ensinamentos contrários à palavra de Deus. Vão para a faculdade, estão ali estão ali para poder serem atingidos por esses ensinamentos. Se eles não tiverem sido treinados na igreja, eles vão sucumbir. E é por isso que tem uma taxa de jovens que vão para a faculdade e voltam de lá desviados. Por quê? Porque não estavam fundamentados na palavra. Eles precisam estar fundamentados na palavra. Então está na hora da igreja acordar e começar a treinar os jovens, fazer eventos de ensino, preparar eles, saber os assuntos que norteiam lá a questão da faculdade a nível de querer matar a fé deles. Que a igreja tem como fazer todo esse levantamento. Saber o que estão ensinando lá a nível de querer matar. Que tem professores que vêm diretamente para matar a fé do jovem. Arrancar Deus dele. Provar para ele que Deus está morto, que Deus não existe. É claro que eles não vão sair por aí chamando pessoas que promovem esses ensinamentos de demônios. Mas devem rejeitar
em seus corações tais ensinamentos, para que não se tornem prática de vida e com isso pequem contra Deus. Não é que eles vão chegar diante da sala de aula e falar que o professor está sendo usado pelo demônio. Eles não podem fazer isso. Diga isso aí na sala de aula. Mas eles já sabem, quando o professor está ensinando, eles vão rejeitando aquilo. Isso aqui não recebe nada disso. Isso aqui tá tudo errado, fora da palavra. Acabou. Bota tudo no saco furado, joga tudo fora, não serve pra nada. Tópico 2, a sedução das falsas doutrinas. Elas seduzem. Sedução da idolatria. A idolatria é uma forma de sedução das falsas doutrinas. A idolatria é mais do que adoração a ídolos. Isso aqui é muito importante dizer. É tudo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Por isso Jesus afirmou que o coração do homem sempre voltará para o seu tesouro. Mateus 6:21. O que domina o coração humano torna-se um objeto de sua adoração. Conclui-se, portanto, que as falsas doutrinas que trabalham para desonrar a Deus são sedutoras, pois elas sugerem que o homem seja o centro da existência e não o todo-poderoso. E aí é em nome disso que tem cultos antropocêntricos, voltado para agradar as pessoas. Tudo que é feito é pensado para agradar as pessoas. Cante louvor que agrade as pessoas. Pregue mensagem que agrade as pessoas. Que a liturgia seja de uma forma que agrade as pessoas. Porque senão eles vão embora. Senão eles não querem ficar. Ué, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Vão ficar. Conhece a voz do pastor, Cristo. E o pastor está sendo usado pela palavra de Deus. Se tem gente querendo ir embora, esses então não querem compromisso com Jesus. Você já leu João 6? Lê o capítulo 6 de João. Passamos pelo capítulo. Lê lá o capítulo 6 de João. Nós, nessa leitura, a gente passa por alguns textos aí, vai lembrando. Lê o capítulo 6 de João. Quando chega em determinado momento que eles dizem assim, dura esse discurso, quem poderá suportar? Quem poderá ouvir isso? E tem uns que abandonam Jesus e não querem mais andar com Jesus. Jesus pergunta para os discípulos, para os 12, vocês também querem ir? Aí Pedro responde o seguinte, para quem? Não é para onde, é para quem? Porque ele está falando de, quer procurar outro mestre? Quer procurar alguém que fale macio para agradar vocês? Quer procurar outro lugar para vocês congregar aonde está sendo ensinado outras coisas? É como se fosse mais ou menos isso, tá? Aí Pedro diz, para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Para quem iremos nós? Tu é o mestre dos mestres, o senhor dos senhores. Mas tem gente que faz o culto voltado para as pessoas. Jesus foi um monte de gente embora. Jesus parou de pregar por causa disso? Jesus parou de ensinar por causa disso? Jesus parou de fazer a sua obra por causa disso? Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Senão a coisa vai ficar séria. Trabalham para desonrar a Deus. O que domina o coração humano torna-se um objeto de sua adoração. Conclui-se, portanto, que as falsas doutrinas que trabalham para desonrar a Deus são sedutoras, pois elas sugerem que o homem seja o centro da existência e não todo-poderoso. Como os demônios sabem que os cristãos, de modo geral, não vão se curvar a uma imagem de escultura, como forma de adoração, eles usam outros meios de idolatria. Quais? E como muitos cristãos associam idolatria apenas à adoração de imagens de escultura, tornam-se presa fácil. Podemos cometer idolatria quando amamos o dinheiro, o nosso status social, o nosso emprego, uma pessoa da nossa família. Tem mães que idolatram filhos. Tem esposa que idolatra marido. Tem marido que idolatra esposa. Nossa aparência física, a todo custo. Em nome da aparência física, você sabia que tem gente até que às vezes vem a óbito? Por quê? Passa por tanto procedimento cirúrgico que acaba encontrando a morte. Às vezes coisas totalmente desnecessárias. Mas se tornou um vício na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela ama aquilo. E vem a óbito. Que coisa triste. Nossa popularidade. Isso aqui envolve muitos jovens. Em escola. Para ser aceito, começa a negociar os princípios bíblicos. Mas tem adulto que também negocia os princípios bíblicos para ser aceito. Ué, eu tô aqui. O canal acabou de completar recentemente. Essa aula está sendo gravada no dia 26 de janeiro de 2024.
e vai ao ar no dia 27 de janeiro de 2024. Eu adoro falar dia, mês e ano para ficar registrado bonitinho. E o canal acabou de completar. Aí, só porque o canal completou 41 mil inscritos, passamos da marca de 40 mil, pela bondade de Deus. Aí, eu começo a ficar preocupado. Meu Deus, eu tô aqui dando aula. Vamos dizer, dificilmente vem um convite para pregar. Aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou, ou então um convite para ensinar, dar uma palestra, dar um estudo bíblico, dar um seminário, alguma coisa. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou mudar a mensagem. Mudar. Me adequar, falar de uma forma com palavras e também coisas que as pessoas mais gostam para poder eu ser visto e ser convidado. Eu vou mudar a mensagem para isso? É isso que Deus quer que eu faça? Pode ter certeza de uma coisa, dependendo da forma como Deus te chamou, talvez você tenha até poucos convites. Mas uma coisa é certa. Deus chamou você para falar a verdade. Não para falar mentira. Então, popularidade. Às vezes a gente não é muito popular. Nossa posição na igreja. Tem gente que sabe qual é a idolatria dele? O cargo. Ele idolatra ser pastor, ele idolatra ser presbítero, ele idolatra ser evangelista. Não toca não, irmãos. Mesa de oração. Idolatra o departamento que está como líder, ou ela como líder. Idolatra ser professor naquela classe. Pode acontecer qualquer coisa, menos perder a oportunidade, deixar de dar aula. Não direto, mas às vezes porque entrou um outro professor, aí começa a ter problema. Por quê? Porque não quer dividir. Essa mão não pode fazer tudo sozinha, precisa da ajuda dessa e por aí vai. Mas a gente ainda não entendeu isso. Aí você tem que ir lá para a aula dos adultos. Estude a lição dos adultos que vai te contribuir bastante para você entender isso que eu acabei de falar. Nossa posição na igreja e assim por diante. Nossos jovens precisam estar atentos, pois são tentados por muitas dessas coisas. 2. Sedução do relativismo. Primeiro foi idolatria. Já mostrei que idolatria não é só a adoração de imagem, mas na cabeça de muito crente é só adoração de imagem. Não é. 2. A sedução do relativismo. O relativismo é a crença que afirma não existir verdades absolutas, pois a verdade depende do ponto de vista de cada pessoa. Isso é loucura. Aí é aquilo que eu falei. Aí eles querem o quê? Atualiza a Bíblia. Por exemplo, no que se refere aos princípios morais, o relativismo propõe que não há princípio moral imutável e nem absoluto. Que história é essa? Que adultério, fornicação, monogamia, um homem e uma mulher dentro do casamento, não é um homem e duas mulheres, um homem e três mulheres, uma mulher e dois homens, uma mulher e três homens. Não, não, não. E é um homem e uma mulher. E mesmo assim, não, monogamia não, poligamia. Macho e fêmea, não, 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 não aceita. Eles dizem que isso aqui está obsoleto. O relativismo prega a inexistência de uma verdade absoluta. O que é certo para você é errado para mim. Só que a gente não se baseia do que é certo para mim ou para você, sim o que é certo pela palavra. É aqui que você desmonta tudo. A Bíblia diz. Viu como é que Jesus responde a Satanás? Escrito está, ou está escrito. Acabou. Se o inimigo gostou, gostou, e se não gostou, vai ficar sem gostar, mas está escrito. O relativismo prega a inexistência de uma verdade absoluta e seus adeptos defendem crenças relativas e flexíveis, sempre obedecendo às circunstâncias, ao ambiente e à necessidade dos envolvidos. Sabe o que é isso? São doutrinas formuladas de acordo com a sua vontade e de acordo com aquilo que vai lhe favorecer. Se me favorece nesse momento eu defender isso, eu defendo isso. Se me desfavorece defender essa coisa aqui que eu defendi antigamente a favor, agora eu sou contra. Isso vai virar uma bagunça. O relativismo ataca frontalmente a verdade única e absoluta da palavra de Deus, e é aqui que ele se coloca como uma importante sedução da falsa doutrina, e que precisa ser rechaçada, ou seja, combatida e enfrentada, pois a Bíblia é a genuína fonte doutrinária deixada para a Igreja de Cristo. Então, nós não podemos deixar passar. Em nome do amor, não fala nada. Pastores têm autoridade, têm autonomia de púlpito. Tá vendo qualquer coisa sendo ensinada por aí, em redes sociais errada, pode falar, e pode falar até o nome de quem quer que seja.
Às vezes não vai falar quando é numa gravação, porque aí vai estar gravado e tudo, mas na igreja em si, porque ele tem que alertar os membros, ó, andou no caminho do Senhor, mas ó, agora tá ensinando coisas que vai contra a palavra de Deus. Cuidado. É o que Paulo fazia. Paulo diz pra Timóteo, cuidado com Alexandre o Latueiro. Ele me causou grandes males. Cuidado. Paulo disse. Então não me venha dizer que a Bíblia não fala, que fala, manda alertar, manda alertar. Mas só que Paulo é uma autoridade. Era um apóstolo. Pastor da igreja é uma autoridade. Está ali cuidando do rebanho. Então quem está na posição de autoridade, o dirigente de congregação de filial é uma autoridade. Está cuidando, ele pode alertar? Sim. Pode alertar? Sim. Para que a igreja não venha a ser seduzida pela falsa doutrina. Os relativistas moldam suas atitudes de acordo com o que lhes satisfaz. Assim, quando lhes convém, defende uma coisa. Quando não lhes convém, não defendem. E assim por diante. Em outras palavras, não seguem regras fixas e trabalham para influenciar aqueles que seguem padrões de vidas alinhados à vontade de Deus. Então eles querem desconstruir. Por que eles querem desconstruir quem segue os padrões da palavra de Deus? Porque eles sabem que, querendo ou não, é visto uma diferença. E eles não querem ver ninguém diferente. Eles querem que todo mundo faça a mesma coisa. Se todo mundo pratica a mesma coisa, ninguém tem como falar nada de ninguém. Porque todo mundo está dentro da mesma situação. Mas quando tem alguém diferente que está brilhando, aquilo incomoda. Daniel na Babilônia incomodou eles. Procurou um jeito de condenar Daniel. Lançaram Daniel na cova dos leões. Mas o Senhor livrou Daniel. Misael, Azarias e Ananias, eles queriam um jeito de condenar eles. Por quê? Porque eles eram diferentes. Todo mundo prostrado. Para pensar nessa cena. Quando ouvires o som da música, né, os instrumentos, todo mundo se prostra. Tá lá, Misael, Azarias e Ananias, que eles botaram o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram nomes de deuses pagãos. Estão de pé. Aí alguém olha, não estava perto do rei, tem uma multidão. Alguém olha e fala assim, ó, os hebreus aí, ó, exilados que vieram, que não vão adorar a tua imagem não, rei. Ainda bota fogo na fogueira. Mas eles se mantêm. Eles estão prontos até mesmo para morrer. Se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. Mas não vamos dobrar joelho coisa nenhuma não, rei. Irmãos, tem que ter muita fé e muita segurança. Coisa linda. Então, quando convém, eles dizem uma coisa. Quando não convém, diz outras. Em outras palavras, não seguem regras fixas e trabalham para influenciar. Querem influenciar. Querem desalinhar a pessoa. Só que Daniel não foi desalinhado. Misael, Azarias e Ananias também não foram. Não saíram da conduta. Então não tem desculpa. Tem jovem falando, eu fui pra faculdade, mas o ataque era muito grande. Na Babilônia, com Daniel, também era muito grande. Com Misael, Azarias e Ananias também era muito grande, mas eles se mantevem firmes. Nós já estudamos essa lição. Já passamos por essa lição. Inclusive foi a lição anterior. Os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Acabou. Todo mundo se prostrou. Eles não se prostraram. Não vou prostrar coisa nenhuma. Acabou. Sirva ao Senhor. Dizem que Deus não existe. Eles dizem. Ou que ele deseja ver todo mundo feliz. Em nome da felicidade você pode fazer qualquer coisa. E nessa última afirmação não importa os meios, mas sim a satisfação pessoal, como veremos no próximo ponto. Preste atenção. 3. A sedução do hedonismo. O hedonismo é outro importante fenômeno da pós-modernidade. Então nós temos a idolatria. Muito sério isso aqui. Nós temos o relativismo. E agora o hedonismo. O que é isso? Caracteriza pela busca desenfreada e sem critérios do prazer. Prazer a todo custo, não importa. A cultura pós-moderna incentiva e patrocina o sentir-se bem, que traduz muito bem a famosa frase: o importante é ser feliz. Ou ainda, Deus quer o seu bem e não o seu mal. Portanto, faça o que quiser para que você seja feliz e se sinta bem. Então, em nome do hedonismo, em nome dessas frases que carregam os slogans do hedonismo, você vai ver gente dizendo para outra assim, ele é casado, mas o que importa é vocês serem felizes. Então não importa que ela vai se envolver com um homem casado e acabar com o casamento. Eles acabarem com o casamento, que não é só ela, ele também está envolvido.
tá? Ou ao contrário, a mulher, né? A mesma coisa, uma mulher casada se envolver com um homem e também acabar com um casamento. Então, como assim? Alguém diz assim, não, eu só quero ver você feliz. Agora imagine no meio do povo de Deus isso, gente. Imagine você ouvir esse tipo de coisa no meio do povo de Deus. Ouvir alguém dizer, não, tô orando. Tô orando porque tem fulano de tal ali e Deus falou que ele é meu varão. Mas o varão é casado. E ela diz, não, mas Deus quer me ver feliz. Então Deus vai arrancar o esposo da esposa para dar para a pessoa para ver ela feliz. Engraçado. Deus tirou Paulo do judaísmo e a proposta não foi felicidade, foi sofrimento. Eu lhe mostrarei quanto deve sofrer por amor ao meu nome. Jesus desceu do céu e a proposta não foi felicidade inicialmente, foi sofrimento. A felicidade viria depois que ele passasse pela cruz, pelo gozo que lhe estava proposto. O gozo seria o resultado do seu trabalho, da morte na cruz do Calvário. Que evangelho é esse que a gente está pregando, irmãos? Eu estou falando que nós não podemos ter momentos de alegria, mas momentos de alegria em nome de rejeitar a doutrina? Isso não existe. Por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus, senão o diabo bota coisas na sua cabeça e usa pessoas para falar coisas para distorcer e te distanciar da presença do Senhor. Deus quer o bem das pessoas e que elas desfrutem da felicidade verdadeira. E qual é a felicidade verdadeira? Ter o Senhor como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Mas o caminho para isso é obedecer os princípios absolutos da palavra de Deus. Leia o Salmo 1, versículo 1 a 6. O Salmo 1, versículo 1 a 6, vai deixar muito bem claro. Olha só o que o texto diz logo no início. Vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos até aqui o versículo 2. Como é que você vai ter felicidade? Bem-aventurado é feliz, se você anda no caminho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Como é que você pode ser feliz se você está praticando tudo aquilo que os não cristãos praticam? O hedonismo é um termo técnico e atual para aquilo que Tiago chamou de deleite, que são os responsáveis pelas guerras que há entre os homens. Os deleites desse mundo não são capazes de satisfazer o anseio da alma do homem. Uma pessoa vai lá, tem um momento de prazer. Ele se droga. Ela se droga. Só que quando passa o efeito da droga, a angústia volta do mesmo jeito. Ele não sente angústia no momento que está drogado, ou alcoolizado, ou alcoolizada, ou drogada, porque naquele momento o corpo não está ali. Está entorpecido. Está como se estivesse dormente. Anestesiado. Não está sentindo. Mas passa, a angústia volta. E aí, em busca de sentir satisfação, vai se afundando mais e mais, aumentando as doses mais e mais e mais e mais, até que às vezes tem uma overdose e morre. Que coisa terrível, irmãos. Às vezes na vida da prostituição, naquele momento parece prazeroso, mas quando acaba, sente aquele vazio, aquela solidão. Isso é falta de quê? Falta de Deus. Falta de vida com Cristo. Precisa ter um encontro com Jesus. Precisa ter um encontro com Jesus. Tem um louvor da Lauriette que tem o tema Viver ao lado de Jesus. Na primeira estrofe diz assim: não é normal viver e não sorrir. Não é normal sorrir para esconder a dor que um dia entrou e não saiu e atrás guardada no seu peito. Eu não aguentaria ser assim. Ainda bem Jesus habita em mim. Se anseia se livrar da sua dor, é só ficar do lado do Senhor. Na hora que eu estava dando esta aula aqui, falando com vocês, me veio a letra na minha cabeça. E eu estou falando um pedaço da letra aqui. Para pensar nisso. E as pessoas querem se satisfazer com deleite.
Nosso deleite tem que estar no nosso Senhor. O nosso Senhor. É nele. Os deleites desse mundo não são capazes de satisfazer o anseio da alma do homem. Somente o temor e a entrega a Deus levam o homem a desfrutar a verdadeira felicidade. Portanto, a idolatria, o relativismo e o hedonismo são elementos bases para toda sorte de falsa doutrina. Se você se entrega à idolatria, se você se entrega ao relativismo e se você se entrega ao hedonismo, você vai estar envolvido em todo quanto é tipo de falsa doutrina. Vencê-los é desfazer não somente das consequências dos falsos ensinos, mas principalmente da sua raiz, porque é através deles que nós nos deixamos levar pelas falsas doutrinas. Tópico 3. E aí, aproveitando, tá aqui, ó. Canal. Vou colocar aqui. Esse aí, ó. Aqui. Canal Mulheres de Fé, Dicas e Devocionais, com Ângela Manhãs Luna, que é a minha menina princesa. Nos ajude em oração, nós precisamos de oração por mim, por ela, pela nossa família. Deus sabe, nós precisamos de oração, enfrentamos batalhas grandes. Mas lembrando aqui pra você, o link tá na descrição, aqui, ó. O link tá na descrição aqui embaixo, de Mulheres de Fé, tá? Não é só pra mulheres. Se tem algum varão que quiser acompanhar, não tem nenhum problema. Mas é mais voltado, sim, para a parte feminina. O conteúdo vai começar a ser publicado a partir aí dentro do mês de fevereiro. Então, pode já se inscrever, espere aí que você vai ter conteúdo aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, tópico 3. Não se deixe enganar. A falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. A igreja sempre foi alertada sobre a realidade, os perigos e a ação dos falsos ensinadores. Sempre. Pois Jesus e alguns de seus servos advertiram-na a esse respeito. Portanto, as falsas doutrinas não são e nem podem ser uma surpresa para a igreja. Nunca foi. Mas a gente, não, falsa doutrina não existe. Existe. Então, não pode ser uma surpresa para a igreja, que se deve estar vigilante, preparada e não se deixar ser enganada. Então ela tem que estar vigilante, preparada tem que ser treinada na palavra. Se não for treinada na palavra, tá? Para não ser enganada. A advertência que Timóteo recebeu enquanto pastoreava a igreja em Éfeso, 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, havia sido predita pelo próprio Paulo. Ele sabia que depois da sua partida, lobos cruéis iam aparecer para atacar o rebanho. E Paulo fala de ataques internos, pessoas de dentro que se deixariam levar por situações e passariam a falar coisas erradas, e ataques de fora, externos. Logo, o surgimento e a ação dos falsos mestres no seio da igreja não era uma novidade para aqueles irmãos. Paulo alertou eles, nós estamos sendo alertados e nós vamos continuar. Então o ataque hoje para a igreja também é de dentro e de fora. Dentro, levantando do meio do povo falsos ensinos, falsos ensinadores, falsos mestres, e do lado de fora vindo as heresias também, vindo também aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então cuidado. A igreja pode até sofrer com os ataques dos falsos mestres, mas o nosso Deus conhece todas as coisas e ele bondosamente nos alerta mediante a sua palavra sobre os perigos que nos cercam. Estamos cercados de perigo, então temos que estar muito bem preparados, treinados. A igreja tem todas as condições necessárias para que não venha a ser enganada pelas seduções dos falsos ensinos. Irmão, nunca foi tão fácil. Nunca houve tanta possibilidade de se estudar a palavra de Deus como se tem hoje. E nós vivemos momentos que a negligência do estudo da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus é enorme. As pessoas estão se deixando levar pelos deleites, pelos prazeres, pelas seduções. Não faça isso. 2. Desmascarando o engano doutrinário. Em sua despedida da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo indicou uma característica do que, com a sua partida, trabalhariam para disseminar falso ensino, a crueldade. Então as pessoas que ensinam coisas erradas dentro da igreja estão sendo usadas de forma cruel. Atos 20, 29 e 30. Em outra ocasião, esses falsos mestres aparecem como homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmão, entenda uma coisa. É diferente uma pessoa que não tem muito conhecimento na palavra de Deus chegar, abrir a Bíblia para pregar e acabar falando uma coisa que não é o que a Bíblia diz. Isso é uma coisa. É claro que quem vai pregar deveria ser treinado para fazer isso. Não é começar a fazer sem receber um treinamento, sem ter uma noção de interpretação da palavra de Deus, interpretação bíblica, porque a Bíblia é um livro, então precisa ser interpretado. Iluminação do Espírito, oração, mas nós temos que levar em consideração que a Bíblia é um livro. Então temos que fazer interpretação. Tá. Agora, nesse caso aqui do que está sendo falado aqui,
São homens que fazem isso de caso pensado. Eles sabem que estão ensinando engano. Então é por isso que eles são tratados como com crueldade. Eles são tratados como tendo astúcia e enganam fraudulosamente. O termo astúcia tem um sentido de fazer algo que vise benefícios próprios. No tempo do Novo Testamento já tinha gente que queria fazer coisa para ter coisa em troca. Isso não é novo, não. No tempo do apóstolo Paulo já havia gente se dizendo apóstolo que queria fazer só se ganhasse alguma coisa em troca, financeiramente. Já no tempo lá. E ele aparece em outro texto no qual indica a decisão do apóstolo em não agir dessa forma. Paulo não quer ser. Não quer ter astúcia. Mesmo diante das muitas pressões que sofria em seus dias. Porque o apóstolo sofreu tanto, foi abandonado. A igreja de Corinto foi uma igreja que não foi liberal com o apóstolo. Ela não era uma igreja generosa. A igreja de Corinto era uma igreja mão fechada, avarenta. Era uma igreja sem amor. Não tinha amor pelo apóstolo. E aí, ela deixou o apóstolo passar necessidade. Quando Paulo dirigiu a igreja de Corinto, outras igrejas tiveram que manter o apóstolo, sustentar o apóstolo. A igreja de Filipos mandou oferta para o apóstolo. Então, mesmo Paulo sofrendo o que sofreu, irmãos, que coisa tremenda. Paulo não negociou os princípios de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. E eu não estou aqui abonando ninguém, tá? Mas tem pessoas que começaram com uma intenção correta, estavam fazendo correto, mas muitas vezes, devido a situações que foram vivendo, tem muito descaso, tem muito desprezo, tem muita negligência. A gente fala das pessoas que querem botar valor para ir em determinados lugares, e aqui eu não estou falando de transporte, porque o transporte é o mínimo que se pode fazer. Ah, pastor, mas Jesus andava a pé, então, irmão, prega você. Eu falo logo assim, não aconteceu comigo, ninguém nunca falou isso pra mim, mas eu falo logo, prega você, vai lá pregar. Convida não, pra que você vai convidar, vai perder tempo, prega você. Irmãos, eu não vou mandar recado, eu falo assim, do jeito que eu tô falando. Prega você. Se você não pode pagar o transporte do irmão ou de uma irmã pra ir de um lugar a outro, pra estar pregando na igreja, então, irmãos, prega você. Não convida não, não faz essa coisa feia não. Porque tem custo, tem que sair, tem que voltar, não tem jeito. Não tem jeito. É preciso entender isso. Só que tem gente, não tô falando desse custo, ou da igreja querer ofertar na vida da pessoa. Não é disso que eu tô falando. Preste atenção. Mas tem gente que ia fazendo a coisa tudo certinho. Só que, realmente, encontrou igrejas como de Corinto. E aí o aperto vai vindo, vai vindo, vai vindo. Aí sabe o que faz? Não tá certo, não. Mas eu tô mostrando. Sabe o que acontece como consequência? Aí acaba que vai pro outro lado. Aí agora, não, só vou se pagar. Só você me der. Passei muita necessidade, passei muito. Porque tem igrejas que convidam os outros para pregar, na hora dele vir embora. É um muito obrigado. Ele vai a pé para casa. Eu conheço casos de pessoas que tiveram que voltar a pé um longo percurso. Porque sequer o dinheiro do transporte queria dar. Eu conheço o caso de convidar uma irmã para pregar e na hora da cantina, quando terminou, que o pregador recebia lanche, só porque a irmã tinha filhos, disse que não tinha mais lanche não, acabou, porque a despesa ia ser grande, em outras palavras, a despesa ia ser grande. Irmão, que igreja, que povo somos nós fazendo uma coisa dessa? Isso é vergonhoso. Ah, irmãos, Jesus me conhece, eu falo logo, devia ter convidado a irmã não, pregasse alguém aí da casa, coisa feia. Vocês pecaram, vocês convidaram a irmã para pecar. Vocês pecaram convidando a irmã. Que pena, né? Perderam a oportunidade de não pecar. Botava alguém da casa para pregar, não precisava dar lanche para ela, porque se estão fazendo conta de 3, 4 salgadinhos, irmão, é porque realmente... Ô, Jesus. Ô, Jesus. Ô, Jesus. Sendo assim... Os que disseminam engano são desmascarados à medida que são descobertos em sua maldade. Então, conforme o apóstolo Paulo não abriu mão, não começou a fazer as coisas mesmo no aperto com a astúcia, sendo assim os que disseminam engano são desmascarados à medida que são descobertos em sua maldade. 3. Como se proteger do engano? Como é que eu faço isso? A recomendação de Paulo aos líderes da igreja em Éfeso foi que, ao contrário dos enganadores,
que só pensam em si e não amam a igreja de Deus, eles, com vigilância, cuidassem do rebanho do Senhor, pois ele é formado por pessoas que custaram o preço do sangue de Jesus Cristo. Como é que você vai identificar pessoas que de fato querem as coisas, fazer as coisas de Deus, daquelas que querem fazer porque querem alguma coisa em troca? É só você ver a motivação que é vista através das atitudes. Com o passar do tempo, não tem como esconder. E aí você percebe, você vê alguma reclamação, você vê algum tipo de questão. E aí, tem gente que quer ser pastor porque ele está visando alguma coisa por trás disso. Tem gente que quem chamou para ser pastor, olha, dificilmente, porque duas coisas podem acontecer quando alguém se apresenta. Ah, eu quero ser. Ou ele não tem chamado, que na maioria das vezes é isso, ele não tem chamado, Deus nunca chamou ele para ser pastor, ele que quer ser, ou ele não está pronto ainda, ele não é maduro, ele é imaturo. Porque quem Deus chamou para ser, sempre vai tentar fugir, sempre vai tentar se esquivar, sempre vai ter muito temor da posição que está. Sabe por quê? Porque a posição tem que ter muita responsabilidade. Gente que fala é comigo mesmo. Moisés não falou é comigo mesmo. Jeremias não falou é comigo mesmo. Outros não falaram é comigo mesmo. Que história é essa? Não tô aqui defendendo que você tem que ser Jonas, não. Vou correr. Aí Deus mostra a sua soberania no caso de Jonas. No caso de Jonas. Porque tem casos que você vai correr e vai ficar correndo, e vai viver a vida toda correndo, e depois você é com você e com Deus. Mas no caso de Jonas, eu vou mostrar pra você o seguinte, você vai voltar e vai vir fazer o que eu quero. Aí Deus cria uma situação e Jonas vai. Então a recomendação de Paulo é: lidem com o rebanho com vigilância. Cuidem do rebanho, lembrando que ele é do Senhor, não é o seu rebanho, é o rebanho do Senhor, e que custou preço de sangue. Uma outra recomendação de Paulo para que a igreja não seja levada pelo engano de falsas doutrinas é o estímulo ao verdadeiro crescimento espiritual, que só pode ocorrer por meio do equilíbrio entre a verdade e o amor, que também promove a unidade saudável do corpo de Cristo. Então ensine a palavra de Deus. Porque ensinando a palavra de Deus e batendo na tecla do amor, mostrando que a necessidade de amar é mandamento, as coisas mudam. Finalmente, o apóstolo dos gentios oferece uma outra arma eficaz contra os ataques do engano, dos enganos doutrinários, que é a não falsificação da palavra de Deus. Isso aqui é seríssimo. Porque a palavra de Deus em muitos lugares é distorcida em determinados pontos. E aí, não é que a pessoa chega lá e vai falar diretamente uma coisa que vai contra Deus, mas ensina em nome de Deus o que a Bíblia não diz. Ah, irmão, Deus vai te dar, vem pra cá, Deus vai te dar tudo o que você quiser. Onde está escrito isso na Bíblia? Em que lugar está escrito isso? Tudo que você quiser. A Bíblia fala, se for a vontade de Deus, ore a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha vontade, a vontade do Senhor. Sou eu que tenho que me alinhar à vontade de Deus. Eu não oro para Deus se alinhar à minha vontade, eu oro para eu me alinhar à vontade de Deus. É diferente. Quem que é Senhor? É eu ou Ele? Quem é servo? É ele ou eu? Irmãos, nós estamos invertendo tudo. Deus pode realizar propósitos que estão no nosso coração? Pode, se esses propósitos foi ele que colocou. Agora, os seus propósitos humanos, puramente humanos, que não beneficiem em nada o nome dele, que não glorifiquem em nada o nome do Senhor, que não beneficiem em nada o reino de Deus, Deus não tem compromisso com isso não, é com você e com você. E eu vou viver com coisas pra mim só? Não, eu quero viver a vontade de Deus. O que eu quero não importa. Paulo disse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Paulo entendeu isso perfeitamente. Eu vou fazer o que Deus quer. Agora, Deus pode ter te chamado para ser um médico, para ser um advogado, para ser um engenheiro, para ser um fisioterapeuta, uma fisioterapeuta, um dentista, uma dentista. Deus pode ter te chamado para ser um ministro. O ministro pode até ter chamado para usar você como luz. Como luz. Pode chamar. Pode ter te dado talento para você estar dentro de determinados lugares aonde nós não vamos estar. Mas seja cristão. Viva como um cristão ou como uma cristã.
A expressão falsificar nos tempos de Paulo era usada para se referir aos que desonestamente diluíam vinho com água ou leite, ou botavam água no leite também, enganando assim aos seus compradores. Então é falsificar. Isso que é falsificar. Imagina você diluindo a palavra. Não, a Bíblia diz isso, mas deixa eu dar uma suavizada. Desse modo, a lição aqui é de que somente pela mensagem pura a igreja poderá não ser levada pelo engano da falsa doutrina. Aqui fica um alerta para aqueles que tentam suavizar os ensinos da palavra de Deus, mesclando-os com palavras de autoajuda. Eu não estou dizendo que uma hora ou outra não possa darmos uma palavra, que eu digo assim, a nível de um aconselhamento, alguma coisa, que vai dar ali uma ajuda para a pessoa. Mas eu estou mostrando, imagine as pregações inseridas com autoajuda. Palavras motivacionais para agradar seus ouvintes, buscando ser aceitos por eles. E aí, isso também às vezes tem a ver com o seguinte, a ser aceito. Se é uma liderança, ser aceito pelos membros. Ou se é um pregador, ser aceito para ser convidado de novo. Só assim eu já garanto a próxima agenda. Porque quem é que ia querer convidar Elias de novo? Segundo a minha palavra, é claro, Elias tinha orado. O Novo Testamento mostra que Elias orou. Então, ele não chegou lá por conta própria. Tiago mostra que ele não chegou lá por conta própria. É por isso que você tem que ler o assunto como um todo. Se você ler só a parte lá, você vai achar que Elias chegou. Não, eu vou falar e depois Deus vai atestar. Que é o seguinte, eu sou profeta, primeiro eu falo, depois Deus confirma. Não é nada disso não. O Novo Testamento diz que Elias orou. Aí Elias ora, aí Deus autoriza, ele chega lá e, ó, segundo a minha palavra. Mas é a palavra que Deus tinha autorizado ele, não é a palavra dele. Vai pro Novo Testamento, isso chama-se correlação. Você tem que correlacionar, procurar em toda a Bíblia algo que tem a ver com aquele assunto, se tem mais alguma parte que trate daquele assunto. E aí você vai ver lá no Novo Testamento falando sobre Elias. Quem é que quer convidar Elias para pregar na igreja? Ninguém quer. Então Elias não ia ter agenda. Jeremias não ia ter agenda. Ezequiel não ia ter agenda. Jesus não ia ter agenda. Paulo não ia ter agenda. Pedro também não ia ter agenda. Fica difícil, né? Muitos crentes se desviarão da fé porque deixarão de amar a verdade, segundo a Tessalonicenses 2:10. Amam ouvir o que lhe agrada e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Por isso o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência em muitas igrejas. Aí essas pessoas vão pregando e vai sendo aceito os seus ensinos. E vai pregando e vai sendo aceito. A popularidade dos ensinos antibíblicos vem, sobretudo pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa posição cerrada à obra de Deus. Ou seja, contra a obra de Deus. E a igreja quer ser alimentada de facilidade. Mas quando você abre a Bíblia e vai estudar, você vê que a Bíblia não fala nada disso. Conclusão. As falsas doutrinas são uma realidade e Deus sempre alertou o seu povo acerca disso, oferecendo recursos poderosos e eficazes para resisti-las, enfrentá-las e não se deixar levar por elas. Esta lição reafirmou o compromisso que a igreja deve ter com o ensino e propagação da sã doutrina. Vamos esperar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 6. 11 de fevereiro de 2024, a doutrina do amor ao Senhor. E não se esqueça, a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo, 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, você vai entender a leitura bíblica, tá? E entendes tu que lês, Atos 8, 30 e 31, como estudar a Bíblia para entender. Então, nesse caso aqui, tem esse curso, você vai receber aí alguns ensinamentos, e no final eu te dou uma indicação. E eu, se fosse você, tinha mais compromisso com isso, porque isso aqui é caso de vida ou morte. É sério. Ou você compreende a palavra de Deus, ou você vai ter sérios problemas, porque as pessoas, vai ter gente que vai acabar nos enganando. Entenda aí. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, é isso aí pra você, tá bom? Não esqueça não. Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs no meu canal no Telegram. O link do Telegram tá aqui na aula, na descrição. Só você clicar, você vai lá pro meu canal no Telegram e aí você pode fazer o seguinte. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal.
O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Então você tá vendo aí a questão aí do meu link aí a aula, né, nesse caso, dos jovens. Vamos dizer que fosse essa aula dos jovens, você viria aqui, clicaria, automaticamente abriria, tá, a página aí do meu site, nesse caso, tá? Abriria a página no meu site, você vai descer, opa, deixa eu tirar aqui, descer e lá embaixo vai ter para você, aqui embaixo, ó, tá aqui, ó, arquivos para download, comentário da lição em PDF e slide da lição em PDF. Por que eu falo isso? Porque tem gente que vem perguntar para mim se não tem mais os PDFs. Não tem, porque a pessoa não assiste a aula até o final. Se a pessoa assistisse a aula até o final, ela saberia que tem. Mas ela não assiste, ela só quer os PDF. Aí fica difícil, né? Mas vocês são testemunhas que eu tô sempre ensinando aqui, porque eu quero ajudar da melhor forma possível. E por fim, antes de fazermos a oração aí, eu quero apenas fazer um lembrete aqui para você. Se você quiser semear no meu Ministério de Ensino, abra o seu aplicativo do seu banco no seu celular, acesse a área Pix, ler QR Code. Você pode fazer o valor que você quiser, ou a chave Pix está aí, esse e-mail, tá? Aqui no canal tem os programas Entende Tu Que Lês, EBD Comentado Online e Teologia e a Vida Cristã. Pastor, não tenho condição, não tem problema, ore por mim, pela minha menina princesa, minha esposa, pela minha família de modo geral, filhos, netos. Nós precisamos muito de oração, tá? Você pode ficar em paz, não é por isso que você vai deixar. Toda a programação do canal é gratuita, né? Tem gente até que se importa com alguma propaganda que passa aí no meio. Você vê que o que eu tô anunciando aqui, tô anunciando no final. O curso eu falei no meio da aula porque tem a ver com a matéria. Estamos estudando sobre a Bíblia, aí é diferente, né? Parte doutrinária, diretamente, entender a Bíblia. Mas o restante eu falo agora só aqui no final. Agora, as propagandas que passam são do YouTube, aí eu não tenho como controlar isso não, tá bom? Vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor por mais esse programa. Eu espero que você tenha aprendido, que coisas grandes o Senhor possa continuar fazendo em nossa vida. Quero aproveitar e entregar aqui os pedidos de oração que estão aqui nesse caderno representados. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças por mais uma aula, Senhor, da EBD Comentado Online edição Jovens. Te louvo, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu poder. Eu entrego cada causa que está aqui, Senhor. Eu não vou descrever as causas porque eu não sei. Mas o Senhor sabe que tem área financeira, tem saúde, tem, Senhor, restauração de casamento, tem, Senhor querido, porta de emprego, tem também, Senhor, benefício do INSS, que é a aposentadoria, auxílio doença, ó Deus querido, auxílio acidente, enfim, tem tantas coisas, Senhor querido. Tu tem poder, salvação de vidas, de marido, esposa, filhos, pai, netos, familiares de modo geral. Eu quero apresentar em tuas mãos cada causa, quero apresentar também a vida de cada professor, cada professora. Nos ajuda, Senhor, nos dá força, nos guarda, nos livra dos falsos ensinos, nos livra, Senhor querido, Senhor amado, de ser influenciados pelos falsos mestres. Abre os olhos da tua igreja, abre os olhos das lideranças para poderem, Senhor querido, alertar o teu povo sobre os males que os falsos ensinos estão produzindo aí em muitos corações. E quando vai se ver, já é tarde demais. Que o Senhor possa continuar nos ajudando. Pai querido, Pai de amor, nos dá ânimo para continuar nessa obra. Não me deixa parar, não deixa os professores pararem. Pai querido, dá força a cada um de nós. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Não desiste não, tá? Eu sei que a luta não tá fácil. Pra você, pra mim, pra todos. Mas não para não. Vamos em frente. Vamos cumprir o ministério no qual o Senhor nos chamou para realizar. E eu tenho certeza que o Senhor nos dará graça. E graça é favor imerecido, mas também é força capacitadora. Através da graça, o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta. Então Paulo poderia prosseguir porque estava sendo capacitado para prosseguir. Então, não desista. Receba a bênção apostólica, vídeos de recomendação na próxima tela. E não se esqueça aí, não se esqueça, como eu falei para você, tá bom? Do canal Mulheres de Fé, Dicas e Devocionais. Vai aparecer, o link tá na descrição, mas vai aparecer na tela final aí para você também. Então você pode, se quiser, clicar na tela final
tá bom? Para a glória do nome santo do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.